E o Lente agora fala de cultura. Eu vou falar do curta-metragem A Caça. Converso com Rafael Ceribelli, que é o roteirista e diretor do curta, e também com Gustavo Nacal, que é o diretor de fotografia. Bom, quem está nos assistindo aí precisa conhecer um pouco dessa história, desse curta. Agora, uma história super bacana, um curta que foi feito de uma maneira muito rápida e eu diria na raça. É assim que você fala, né, Rafael? Acho que sim, acho que sim. É um curta muito independente que a gente fez, assim, porque fizemos... eu lembro que eu tinha essa ideia desse curta antes de gravar, uns 2 anos antes de gravar, eu já vinha amadurecendo a ideia, tinha esse roteiro, tinha escrito, só que não tinha meios para fazer, né? Daí assim, chegou uma hora que eu decidi fazer. Falei, vamos fazer de algum jeito. Tenho pessoas legais que eu trabalho junto, que daí acho que elas topariam fazer. Fiz o convite pro Nacal, ele topou. Foi engraçado que a gente estava numa reunião de uma outra série que a gente ia fazer junto. Eu falei, cara, Nacal, você não quer fazer essa direção de fotografia? Vamos lá, tal, passar fim de semana na fazenda, tal, não sei o que, fazer isso aí. E acabou dando certo e foi super legal. Assim, eu tenho orgulho desse curto porque foi feito de uma maneira muito impossível, assim, de ser feito, sabe? Eu não repetiria o jeito que eu fiz esse curto, porque foi bem assim, na raça, mas foi legal porque foi um aprendizado para todo mundo. E assim, acho que acabou... O legal de ter rodado o festival, esse tipo de coisa, é que você valida o seu trabalho, né? Você fala, pô, que legal, alguém está assistindo isso, então tem um certo valor, né? Uma coisa assim. Agora, Rafael, quando eu falei aí que foi um elenco reduzido, uma equipe muito reduzida, Gustavo, você tinha experiência? Como é que foi esse convite? Aceitou na hora? Não, então, eu comecei a trabalhar com cinema com assistente de fotografia do Guilherme Gerais, mas depois eu já mudei para a área que eu queria, que era direção em roteiro, e consegui emendar nos projetos. Então, quando o Rafa me chamou, eu tive que resgatar isso desde das antigas, mas deu tudo certo, né? Bom, eu acho que esse curta deu super certo, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, e ele falando pra mim que até jacaré tinha que ter, e não é que tinha. Me conta um pouco disso. Não, a gente fez esse curta com os atores, fizemos 2 dias. Foi sábado e domingo, numa fazenda que é perto de Presidente Prudente, em São Paulo. A gente foi com a equipe, que era eu, o Nacal, a Renata Cabreira e a Marina. A equipe reduzidíssima para tentar fazer alguns takes que são takes de cobertura e que fazem parte da narrativa do curto também. E tinha uma represa na fazenda que tinha estourado uma semana antes e a fazenda estava repleta de jacarés. Então tinha um jacaré de todo lado, assim. E a gente acordou, 4 da manhã, e entramos na caminhonete e falamos, vamos caçar esses jacarés, vamos ver se a gente consegue achar isso. E tem um amigo meu que é o fazendeiro, a gente começou a entrar em lugares lá obscuros e tal, e conseguimos achar. Temos takes. Assim, a gente chegou num lago, na verdade, que tinha 7 jacarés, acho, né? E eles estavam bem próximos. Eles estavam... Quer dizer, aventura total. Sim, a gente tinha que segurar o tripé para a câmera não tremer do medo que estava próximo. Não são jacarés cenográficos, né? Jacarés da vida selvagem. E é uma coisa que a gente nem imaginava, que eles fazem um barulho, o jacaré, né? Ele rosna, né? Não sei. Então, mas assim, a gente foi na raça mesmo e foi legal. Foi super legal, experiência boa. Muito legal. Agora conta um pouquinho do enredo, do roteiro, básico, rápido, para quem está nos assistindo. Então, A Caça foi um roteiro que, na verdade, assim, a ideia dele me veio muito por causa de um conto do Hemingway, que ele tem um conto, são histórias de Nick Adams, e uma dessas histórias tem um pouco a ver com o sentimento da caça, que é o sentimento desse pai e desse filho que entram, o pai leva o filho para caçar pela primeira vez. E na verdade o curta, para não estragar ele, acho que é mais ou menos isso, né? É uma história de um pai que leva o filho para caçar pela primeira vez e tenta passar essa responsabilidade da família, de cuidar da terra, esse tipo de coisa. Só que a fazenda ela é estranha. Ela é um pouco... Sinistra. Ela tem uma herança maldita, digamos assim. É mais ou menos isso. Muito legal. Agora, Gustavo, muita gente fala assim, mas espera aí, como é que é o trabalho de diretor de fotografia? Então, em relação à locação, como é que foi isso? Então, na caça, em específico, a gente tentou incorporar muito a paisagem, né, a natureza e a fazenda como elemento da linguagem da foto mesmo. Porque como a gente tinha que conhecer a locação e gravar meio que ao mesmo tempo por conta da dinâmica de como foi a produção, foi um trabalho de entender a imagem e retratar na hora, assim, né? O planejamento acontecer simultâneo com a captação. Mas deu tudo certo e a gente tentou retratar a natureza encontrando a beleza e também aquela coisa de
que vai assustar, porque a caça tinha um mistério, né? No final. Gente, e esse conjunto rendeu aí uma menção honrosa no Canadá. Me conta isso. Isso foi super legal, assim, uma coisa que é inesperada, porque a gente gravou o filme em junho do ano passado e daí acabou, acho que toda a pós-produção em setembro, a montagem e tudo mais, e daí assim, fui enviando para festivais pontuais, né? Porque é outra coisa, o filme a gente fez com muito pouco recurso. Então você tem que saber mais ou menos que festival que seria visto isso, né? E esse festival chama Yes, Let's Make a Movie Film Festival, que é em Montreal. E ele é um festival underground do Canadá, assim. Ele é um festival que acontece em pubs, esse tipo de coisa. Tem votação popular e tem... E foi muito legal porque eu acordei um dia e tava no meu e-mail, assim, sabe? O cara... tá no meu e-mail assim, olha, você ganhou uma menção honrosa, parabéns pelo seu filme, continue assim e tal. Daí tem contato com o organizador do festival, eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, que bom. Porque, assim, como a gente saiu desse filme, entrou numa produção de uma série, eu e o Nakal, né? A gente tava trabalhando numa série e tal. Daí depois a gente começou a fazer nossos próprios curtas. Daí o Nakal agora acabou de gravar o dele, eu gravei o meu. Então parece que faz 10 anos atrás, sabe? O Caça é uma coisa assim, é um projeto que faz, assim... Acabou de render um ano, né? Acabou de render um ano. Agora, quem quiser acompanhar, assistir o curta, como é que faz? Então, muita gente perguntou isso pra mim, internet, essas coisas, depois que ficou sabendo da premiação e tal. O curta ainda tá rodando festival, então até ele tá online, ele vai demorar um pouco mais de tempo, até todos os festivais terem a resposta, porque você não pode colocar online enquanto tá em festival ainda. A gente vai ter que aguardar ansiosamente. Acho que 2 meses, 3 meses ele vai estar online, daí eu vou começar a divulgar e tudo mais. Bacana, gente, olha, parabéns pra você, sucesso, eu sei que já tá rolando mais aí, mas vem mais coisa por aí, né? Vem mais coisas por aí. Assim, de produções a gente é muito legal porque todo mundo tá fazendo alguma coisa diferente, né? O Nakal acabou de fazer o curta dele, O Astro Negro, eu gravei o Inventário que eu dirigi com o roteiro da Alessandra Pajola. E assim, todo mundo tá fazendo coisas e produzindo, isso que é legal. O legal é que a Londrina tá virando realmente um polo, assim, com novas divisões diferentes de direção e tudo mais. Incentiva? Londrina incentiva, acredita? Então, acho que Londrina é uma cidade com muito material humano legal, né? Com muito talento, assim. E especificamente, esses curtas que a gente tá gravando são um edital estadual. Então é um edital paranaense que veio também pro interior. E agora a Londrina tá realmente se estruturando em torno disso para fazer um polo mesmo, para continuar produzindo. Sucesso para vocês. Obrigado. E agora eu estou aqui com os atores Rafael, Gerce, pai e filho dentro desse contexto. Queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, porque como eu estava conversando com os meninos, uma equipe super reduzida, mas muito bacana de trabalhar, né, Rafael? Foi bem legal, foi até um pouco inesperado, apesar de eu já conhecia o projeto um pouco antes, porque eu tinha feito um curso de interpretação e o Rafael Ceribelli, que foi o diretor, chamou para fazer, só que teve empecilhos e acabou demorando um pouco. E quando a gente foi uma equipe bem reduzida mesmo e até hoje, quando a gente se vê, eu chamo ele de pai, porque foi uma experiência muito boa. Agora, Gerce, para você, foi uma experiência diferente, um desafio? Foi bem difícil fazer. A gente passou muito frio, né, Rafael? Muito frio mesmo, né, lá no interior de São Paulo. Tivemos que acordar de madrugada, enfim. Mas foi muito prazeroso fazer isso daí. Eu não tenho experiência em atuação em cinema. Fiz uma ponta num filme uma vez, mas daí como protagonista, primeira vez, né? Eu e o Rafael como protagonista, primeira vez. E foi uma coisa muito rica, né? Porque o Rafael, desde os ensaios, ele veio subsidiando a gente com informações, deu livros pra gente ler, livros em que ele acreditava que ali estava um bom perfil dos personagens que a gente estava trabalhando. Enfim, foi uma experiência riquíssima. Eu quero repetir a hora que for possível. Aliás, já repeti, né? Porque no Inventário, outro filme do Rafael também, estou ali fazendo uma cena junto com o Adriano Garibe, que é uma honra, né? Fazer, para quem não tem experiência, principalmente. E aguardando a série de TV, né? Que eu também participei, a Super Família, que eu não sei exatamente do calendário de lançamento. Né? Mas tudo isso foi muito acidente, assim, sabe? Tipo, tá no lugar certo na hora certa. Então, eu estava falando com o Rafael Ceribelli anteriormente também nos bastidores, eu falei, gente, mas parece que tudo se encaixou perfeitamente, né? Porque até eu comentei a história do jacaré, mas um foi conversando com o outro e era para ser mesmo, e muito bacana isso. Acho que é raro acontecer, né, Gerce? A primeira vez que eu ouvi falar desse filme, A Caça, foi aproximadamente uns 6 meses antes de eu ser chamado para fazer o filme.
uma produtora de cinema me viu na rua, me fotografou e falou assim: nossa, tô achando você um bom personagem para um filme. E já era para esse filme do Rafael. Ah, é para o filme do Rafael, acho que você é um bom personagem. Eu, ok, atendi, deixei tirar foto, mas 6 meses depois eu já tinha esquecido disso, né? E de repente fui fazer um teste para a série, o Rafael estava lá acompanhando o meu teste. E daí, no dia seguinte do meu teste, ele me chamou para conversar, para trabalhar nesse filme A Caça, que é... Mas você já tinha uma relação, né? Você foi professor do Rafael, né? Sou jornalista, dei aula no curso de jornalismo de uma universidade aqui de Londrina. O Rafael foi meu aluno, né? Aliás, um bom aluno de jornalismo, mas ele é melhor fazendo cinema, né? E estou esperando outros convites, porque eu adorei fazer isso daí, é muito gostoso. Agora, é difícil, é muito difícil. Ainda mais como ele falou, né? Que a gente estava brincando, foi na raça mesmo. E a sua experiência? Eu, como não tinha também experiência prévia, foi interessante porque eu achei que atuar era realmente desse jeito. Então a gente acordava às 5 da manhã e voltava às 7 da noite, porque a gente fez tudo em luz natural. Então era uma correria assim. E quando acabou tudo, toda a gravação, eles disseram: não, esse não foi uma experiência de set corriqueira, foi bem pesado, mas foi ótimo, foi uma delícia, assim, porque foi uma correria, só que valeu a pena tudo, e inclusive o set, todo mundo era muito unido, todo mundo era muito junto, e teve comida de fazenda, que foi uma delícia, porque a gente estava na fazenda, então foi uma grande mordomia também, apesar da correria, foi uma grande mordomia. E como que foi receber essa questão da menção honrosa? Eu acho que isso... Porque já gera essa emoção, tanto que a gente está vendo vocês falando aqui. Menção honrosa, uma equipe tão reduzida, unida, como você acabou de falar. Que sensação foi essa? Foi bem inesperado. Primeiro, o Rafael Ceribelli, ele tinha dito pra gente sobre a semifinal da Itália, que já tinha sido incrível pra gente, porque todo mundo ficou surpreso. Foi uma coisa que os atores e poucas pessoas da produção sabiam que ia ser mandados para tal festivais, então eu fiquei mais surpreso ainda. Quando teve a menção honrosa no Canadá, foi mais ainda, porque eu também não sabia que tinha sido mandado para lá, e aconteceu tudo isso muito rápido, foi num dia inesperado, então foi uma delícia, a informação foi incrível. Agora, Jesse, para você também, né? Diferente. O festival é no Canadá, Montreal, né? Então, estão dizendo que o Rafael não pode andar pelas ruas de Montreal mais agora, porque agora virou celebridade por lá. Não, mas é brincadeira. Esse circuito de festivais é muito legal participar, é legal saber que tem bastante gente vendo filme, gente diferente, né? Que tem um olhar diferente para esse tipo de produção aqui brasileira, né? Então a gente fica muito feliz deles reconhecerem esse trabalho, principalmente um trabalho assim, com 2 atores. Posso falar que são atores amadores, né? Ótimos atores. Ótimos atores, essa é importante. Amadores, né? Então a gente, você imagina, fico muito feliz, né? Agora quero chegar aqui, ó, em Cannes. Vamos ver quem sabe, né, Rafael? Já tá até o pensamento positivo, né? Já aqui na frente. Quando eu falei para algumas pessoas que eu iria conversar com vocês e contei um pouco dessa história pai e filho, as pessoas pediram para eu Lenice, será que eles se envolvem de uma maneira diferente, de uma forma diferente durante as gravações? Rola uma emoção? Você que é pai, por exemplo, interfere, você como ator? Nossa, é muito legal ser pai e poder usar essa experiência num filme. Quando eu vi os atores de verdade falando isso, eu achava que estão exagerando. Por isso que me perguntaram isso, mas será que é verdade? É verdade. Eu um pouco resisti durante as filmagens, porque nos bastidores eu queria tratar ele como meu filho, assim, mas eu acho que era capaz de a gente acabar brigando depois. Então a gente deu uma maneirada. Mas... Foi o bom pai aí, Rafael? Ele foi um bom pai. Gente, eu também conversava no bloco anterior com o Rafael e a gente falava do mercado de Londrina, né? Então ele mencionou que Londrina de fato tá indo para um caminho e tornar-se um polo. Como é que é para vocês, atores, trabalhar em Londrina, o mercado de Londrina? Tem acontecido muitos cursos de interpretação, então isso, principalmente a Caça, eu fui chamado por conta que eu participei desse curso e acabei conhecendo o Ceribelli. Então esses cursos ajudam muito para quem quer ser ator, você pode entrar em alguns espaços, né, cinematográficos. E também tem uma galera agora produzindo roteiro, que é uma coisa que eu também comecei a produzir, e é legal ter gente para você poder mostrar, né? Porque a equipe, o Ceribelli, o Nakal também, de fotografia, que já fez inúmeros cursos, são pessoas que são experientes, você já pode ir se relacionando. Então, a partir desses cursos,
pelo menos na minha própria experiência, foi importante, né? O mercado, ele evolui a partir dos cursos. E você já tinha comentado, né, a questão do inventário também. É o seguinte, o pessoal que está produzindo cinema hoje aqui em Londrina, né, eles têm uma preocupação muito legal de formar mão de obra local, desde atores, roteiristas, produtores, cinegrafistas, né? Enfim, tudo que uma equipe de cinema precisa, eles têm essa preocupação. Então eles trazem gente de fora para dar curso. É uma coisa muito legal. Eu fiz um curso de roteiro com o Doc Comparato, que é um cara que escreveu muita coisa para Globo, conhece tudo sobre isso. Então assim, eles têm essa preocupação. Então quem mora aqui em Londrina e de repente tem interesse em fazer cinema, trabalhar com isso, acho que tem uma boa oportunidade com essas pessoas que estão produzindo hoje aqui em Londrina, né? E conseguindo e colhendo frutos lá fora, né? Uma prova da seriedade do trabalho deles. Então, se alguém quer ser roteirista, produtor ou mesmo ator de cinema, tem que colar nesse pessoal.